Há períodos em que o tempo parece caminhar normalmente, como se nada estivesse mudando de verdade. E há períodos raros em que algo profundo começa a se mover sob a superfície do mundo. Algo que não acontece apenas nos governos, nas economias ou nas manchetes que aparecem todos os dias. Algo que acontece no tecido da própria realidade coletiva. Se você chegou até aqui, talvez nos últimos meses tenha sentido uma sensação difícil de explicar. Uma tensão no ar, com o mundo atravessando um momento delicado. Um momento em que estruturas antigas começam a ranger, ideias que pareciam sólidas passam a ser questionadas, e eventos que antes pareciam impossíveis começam a surgir no horizonte da humanidade. Para muitas pessoas, tudo isso parece apenas caos. Conflitos surgindo em diferentes partes do planeta, disputas de poder se intensificando, sistemas políticos sendo questionados, tecnologias avançando em um ritmo quase impossível de acompanhar. Mas, para quem observa os ciclos mais profundos do tempo, esses momentos têm um significado muito particular. A astrologia sempre olhou para certos movimentos do céu como sinais de grandes viradas históricas. Não como previsões literais de acontecimentos específicos, mas como indicadores de períodos em que a humanidade atravessa transições profundas. Momentos em que algo antigo começa a se dissolver, enquanto algo completamente novo ainda está apenas começando a nascer. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Entre 2025 e 2026, uma combinação extremamente rara de ciclos astrológicos começou a se formar. Um conjunto de movimentos que muitos astrólogos consideram um verdadeiro portal histórico. Um daqueles períodos que, décadas depois, serão lembrados como o início de uma nova fase da humanidade. Plutão iniciou sua travessia por Aquário, um trânsito que acontece apenas uma vez a cada muitos séculos e que costuma transformar profundamente a forma como as sociedades se organizam. Ao mesmo tempo, Saturno e Netuno caminham para um encontro simbólico no início do zodíaco, no signo de Áries, abrindo um ciclo que fala de nascimento, reinício e redefinição de paradigmas coletivos. Quando esses movimentos se combinam, algo começa a mudar não apenas nas estruturas externas do mundo, mas também na consciência coletiva da humanidade. E é exatamente nesses momentos que surgem as tensões, porque atravessar um portal nunca é um processo confortável. O que estamos vivendo neste momento não começou de repente. Na verdade, processos históricos quase nunca começam de forma abrupta. Eles se formam lentamente, como correntes profundas no oceano, invisíveis para quem observa apenas a superfície. Durante anos, às vezes décadas, sinais vão se acumulando. Pequenas tensões, mudanças de mentalidade, transformações tecnológicas, rupturas políticas. No início, tudo parece isolado. Mas chega um momento em que esses movimentos começam a convergir. E quando isso acontece, a humanidade percebe que entrou em um território completamente novo. A astrologia sempre observou esses períodos com atenção especial. Não porque ela funcione como um sistema de previsão literal de eventos, mas porque os ciclos planetários costumam indicar grandes momentos de transição coletiva. E um dos movimentos mais significativos que começou recentemente é a entrada de Plutão no signo de Aquário. Plutão é um planeta que, simbolicamente, fala de processos profundos de transformação. Ele não representa mudanças superficiais ou ajustes temporários. Plutão atua em níveis mais radicais. Quando sua energia se manifesta, estruturas antigas começam a se dissolver. Sistemas que pareciam sólidos revelam suas fragilidades, e aquilo que estava escondido nas sombras da sociedade começa a emergir. E isso acontece porque Plutão carrega um arquétipo muito particular. Ele está ligado aos ciclos de morte e renascimento. Não no sentido literal da palavra, mas no sentido simbólico de transformação profunda. Algo precisa terminar para que algo novo possa surgir. Agora imagine essa energia entrando em Aquário. Aquário é um signo que fala de coletividade, de redes, de tecnologia, de ideias que circulam entre as pessoas e transformam a maneira como a sociedade se organiza. É um signo associado a revoluções intelectuais, movimentos sociais e novas formas de pensar o futuro. Quando Plutão atravessa Aquário, essas áreas começam a passar por um processo intenso de transformação.
Historicamente, períodos associados a esse tipo de energia costumam coincidir com momentos em que as sociedades questionam profundamente suas estruturas de poder. Sistemas políticos passam por crises. Modelos de organização social começam a ser desafiados. Ideias que antes pareciam impossíveis ganham força. E isso nem sempre acontece de forma tranquila, porque quando uma estrutura antiga começa a se dissolver, ela raramente desaparece em silêncio. Muitas vezes, ela reage. Muitas vezes, ela resiste. Muitas vezes surgem conflitos justamente porque diferentes forças estão tentando definir qual será a forma do mundo que está nascendo. Se você observa o cenário global atual, talvez já tenha percebido esse tipo de movimento. Tensões geopolíticas que se intensificam. Disputas por poder, território e influência. Sistemas políticos enfrentando níveis de questionamento cada vez maiores. Tecnologias que estão mudando a forma como as pessoas se comunicam, trabalham e pensam sobre o futuro. Tudo isso faz parte de um cenário mais amplo. Não é apenas sobre eventos isolados acontecendo em diferentes lugares do planeta. É sobre uma transformação coletiva em andamento. Uma reorganização profunda das estruturas que sustentaram o mundo nas últimas décadas. E quando esse tipo de mudança acontece, é natural que surjam períodos de instabilidade, porque a humanidade passa a se encontrar em um espaço estranho. Um espaço entre o que já foi e aquilo que ainda está começando a nascer. As regras antigas já não funcionam da mesma maneira, mas as novas ainda não estão completamente estabelecidas. Esse tipo de momento histórico costuma criar uma sensação coletiva difícil de explicar. Muitas pessoas começam a sentir que o mundo está entrando em um território desconhecido, como se estivéssemos caminhando por uma paisagem que muda diante dos nossos olhos. Alguns sentem inquietação, outros sentem uma espécie de expectativa silenciosa. Há quem perceba um cansaço emocional profundo ao acompanhar os acontecimentos globais. E há também quem sinta que algo importante está se reorganizando no fundo da realidade coletiva. Se você já percebeu algo assim, saiba que essa sensação não é estranha. Na verdade, ela costuma surgir exatamente quando grandes ciclos históricos começam a mudar. E é aqui que a metáfora do portal começa a fazer sentido. Porque atravessar um portal não significa simplesmente entrar em um novo lugar. Significa deixar algo para trás enquanto algo novo começa a se formar do outro lado. Quando a humanidade atravessa um portal histórico, duas realidades coexistem por algum tempo. O velho mundo ainda está presente, tentando se manter de pé. O novo mundo ainda está em processo de nascimento. E é nesse espaço intermediário que surgem as maiores tensões. Conflitos, disputas e crises muitas vezes são apenas a superfície visível de algo muito mais profundo. São sinais de que diferentes forças estão tentando definir qual será a forma da próxima fase da história. Mas Plutão em Aquário não é o único movimento simbólico que está acontecendo agora. Na verdade, há outro ciclo se aproximando que torna esse momento ainda mais significativo. Um encontro raro entre dois planetas que falam diretamente sobre a estrutura e o sentido coletivo da humanidade. Um encontro que acontece justamente no ponto de nascimento de todo o zodíaco. E quando esse tipo de alinhamento acontece, a astrologia costuma interpretá-lo como o início de um capítulo completamente novo da história humana. Existe um ponto no zodíaco que sempre foi visto pelos astrólogos como um símbolo de nascimento. Um lugar onde os ciclos começam. Um lugar onde a energia da criação se manifesta com mais força. Esse ponto é o início do signo de Áries, o primeiro grau de todo o zodíaco. Áries representa o impulso inicial da vida. O momento em que algo decide existir. O instante em que uma nova história começa a ser escrita. E é exatamente nesse ponto que um encontro raro começa a se formar entre dois planetas que falam diretamente sobre os grandes ciclos da humanidade, Saturno e Netuno. Saturno representa a estrutura. Ele fala de realidade concreta, de limites, de sistemas que organizam a vida coletiva. Saturno constrói instituições, define regras, cria as bases sobre as quais sociedades inteiras se sustentam. Netuno, por outro lado, pertence a um território completamente diferente. Ele fala de sonhos, de ideais, de visões coletivas sobre o futuro.
Netuno dissolve aquilo que já não faz sentido, enfraquece estruturas que perderam sua conexão com o espírito do tempo e abre espaço para novas imaginações coletivas. Quando Saturno e Netuno se encontram, algo muito particular acontece no campo simbólico da história. É como se a realidade e o sonho fossem obrigados a conversar novamente. Os sistemas concretos do mundo passam a ser confrontados por novas visões. Ideologias antigas começam a perder força. Narrativas coletivas são questionadas, e novos paradigmas começam a tentar nascer. Historicamente, encontros entre Saturno e Netuno já coincidiram com momentos de grande redefinição global. Períodos em que ideologias mudaram, blocos políticos se reorganizaram e novas formas de pensar o futuro começaram a surgir. Mas desta vez, existe um detalhe que torna tudo ainda mais simbólico. Esse encontro acontece no grau zero de Áries, o chamado grau Alfa, o ponto de nascimento de um ciclo completamente novo. Quando planetas lentos se encontram nesse lugar do zodíaco, muitos astrólogos interpretam isso como um sinal de reinício histórico. Não apenas uma mudança dentro do sistema existente, mas o início de uma nova fase civilizatória. E quando esse movimento é observado ao lado de Plutão, iniciando sua longa jornada por Aquário, a imagem que se forma é ainda mais clara. De um lado, Plutão desmontando estruturas antigas e transformando profundamente o campo coletivo. Do outro, Saturno e Netuno abrindo um novo ciclo no ponto de nascimento do zodíaco. É como se duas forças diferentes estivessem atuando ao mesmo tempo, uma dissolvendo o que já não pode continuar, outra preparando o terreno para aquilo que ainda vai nascer. E quando essas forças se encontram, o mundo costuma atravessar períodos intensos de redefinição. Isso não significa que um único evento específico irá mudar tudo de uma vez. A história raramente funciona dessa maneira. Grandes transições costumam acontecer ao longo de anos, às vezes décadas. Mas existe sempre um momento em que o portal começa a se abrir. Um momento em que as tensões começam a se intensificar. Um momento em que conflitos revelam que diferentes visões de mundo estão disputando espaço. Se você observa os acontecimentos globais atuais, talvez perceba exatamente esse tipo de cenário. Nações questionando alianças antigas, fronteiras se tornando pontos de tensão, sistemas políticos sendo pressionados por mudanças sociais e tecnológicas cada vez mais rápidas. Ao mesmo tempo, novas ideias começam a surgir. Novas formas de organização aparecem. Novas tecnologias redefinem a forma como as pessoas se conectam, trabalham e compartilham conhecimento. Tudo isso faz parte da mesma travessia. Porque quando um ciclo histórico começa a terminar, ele raramente desaparece de forma tranquila. O velho mundo tenta se manter. Ele resiste, reage, se defende. Enquanto isso, o novo mundo ainda está em processo de nascimento. E é exatamente nesse intervalo entre dois tempos que surgem as maiores tensões da história. Respire fundo por um momento. Imagine a humanidade como uma grande jornada coletiva. Durante longos períodos, caminhamos dentro de um mesmo cenário. As regras parecem claras, as estruturas parecem estáveis, o caminho parece conhecido. Mas chega um momento em que o terreno começa a mudar. O que antes parecia sólido começa a se mover. As paisagens familiares começam a desaparecer lentamente. E diante de nós surge algo que ainda não tem forma completamente definida. É exatamente isso que um portal representa. Um espaço de travessia. Um momento em que a realidade antiga já não pode continuar exatamente como antes, mas a nova realidade ainda está sendo construída. E é nesse ponto que muitas pessoas começam a sentir algo muito particular dentro de si. Uma mistura de inquietação e percepção. Uma sensação de que algo profundo está acontecendo no mundo, mesmo que ainda seja difícil explicar exatamente o que é. Algumas pessoas sentem cansaço ao acompanhar tantas notícias, tantos conflitos, tantas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. Outras sentem uma curiosidade silenciosa, como se estivessem observando o nascimento de um novo capítulo da história humana. Nenhuma dessas sensações é estranha. Na verdade, elas costumam surgir exatamente quando a humanidade atravessa momentos de transição profunda. Porque, de certa forma, todos nós estamos atravessando esse portal juntos. Mas existe ainda um outro detalhe simbólico
que torna esse momento ainda mais marcante. Um detalhe que reforça a ideia de que estamos diante de um verdadeiro início de ciclo. Algo que aparece quando olhamos não apenas para os planetas, mas também para os ritmos simbólicos do próprio tempo. Quando diferentes tradições simbólicas começam a apontar para a mesma direção, muitos observadores dos ciclos do tempo prestam atenção. A astrologia observa os movimentos do céu. A numerologia observa os ritmos simbólicos dos números. E, às vezes, esses dois mapas parecem conversar entre si, como se descrevessem o mesmo momento de transformação por linguagens diferentes. É exatamente isso que acontece quando olhamos para o simbolismo de 2026. Na numerologia, os anos também seguem ciclos que falam de conclusão e reinício. Existem períodos associados ao encerramento de processos e outros que simbolizam o nascimento de novas etapas. E quando reduzimos simbolicamente o número de 2026, chegamos ao número 1. O número 1 sempre foi associado ao início. Ele representa o primeiro passo depois de um ciclo completo. O instante em que algo decide existir. O ponto em que novas direções começam a ser traçadas. Em ciclos coletivos, anos ligados a essa vibração costumam marcar momentos de decisão, de ação e de abertura de novos caminhos para a história. E quando essa simbologia aparece exatamente no mesmo período em que vemos Plutão iniciando sua travessia por Aquário e Saturno e Netuno, abrindo um ciclo no grau 0 de Áries, a imagem que se forma é muito particular. É como se diferentes linguagens simbólicas estivessem apontando para a mesma travessia, um portal histórico. Um momento em que a humanidade começa a deixar para trás um capítulo que moldou o mundo durante décadas, enquanto um novo capítulo começa lentamente a surgir. Mas existe ainda mais um detalhe importante nesse cenário. Todo novo ciclo astrológico começa com o ingresso do Sol em Áries, no equinócio de março. É o momento em que muitos astrólogos consideram o verdadeiro início do ano astrológico. E a partir de 21 de março de 2026, esse novo ciclo ganha uma tonalidade muito particular. Uma tonalidade ligada ao arquétipo de Marte. Marte é o planeta que representa ação, impulso e coragem. Ele simboliza o momento em que algo deixa o campo das ideias e passa a se manifestar no mundo real. Na mitologia, Marte é o deus da guerra, mas também o arquétipo do guerreiro que abre caminhos onde antes não existiam. Quando a energia marciana ganha destaque em períodos de transição histórica, muitas vezes vemos movimentos de confronto emergirem no cenário coletivo. Isso não significa que o conflito seja o objetivo final, mas muitas vezes ele aparece como parte do processo de redefinição de limites, fronteiras e estruturas de poder. Ao longo da história, momentos de nascimento de novas eras quase sempre vieram acompanhados de tensões. Não porque a humanidade esteja condenada ao conflito, mas porque quando um sistema antigo começa a se dissolver, diferentes forças tentam definir qual será a forma do mundo que virá depois. E é exatamente nesse tipo de cenário que nos encontramos agora. Talvez você tenha percebido como os acontecimentos globais parecem carregar uma intensidade diferente nos últimos tempos. Conflitos surgem em diferentes regiões do planeta. Disputas ideológicas se intensificam. Narrativas completamente opostas competem pela atenção das sociedades. Ao mesmo tempo, a tecnologia avança em um ritmo que transforma rapidamente a maneira como as pessoas vivem, trabalham e se relacionam com a informação. Tudo isso pode parecer caótico quando visto apenas através das notícias do dia. Mas quando olhamos para os ciclos mais amplos da história, percebemos que esses momentos costumam surgir exatamente quando uma grande travessia coletiva está acontecendo. Respire fundo por um instante. Imagine novamente a imagem de um portal. Um grande portal no caminho da humanidade. Atrás de nós está o mundo que conhecemos durante décadas. Um mundo construído sobre estruturas políticas, econômicas e tecnológicas que moldaram a forma como as sociedades funcionaram até agora. À nossa frente está algo que ainda não tem forma completamente definida. Novas ideias, novas tecnologias, novas maneiras de organizar a vida coletiva começam a surgir lentamente. E nós estamos exatamente no ponto de travessia. No limiar entre dois tempos. Esse tipo de posição na história é raro.
A maioria das pessoas vive sua vida inteira dentro de um mesmo capítulo civilizatório. As regras mudam pouco. As estruturas permanecem relativamente estáveis, mas existem gerações que testemunham algo diferente. Gerações que vivem exatamente no momento em que o mundo atravessa um portal histórico. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem uma mistura curiosa de emoções neste período. Inquietação ao observar os conflitos e as tensões do presente. Cansaço ao acompanhar tantas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. Mas também uma percepção silenciosa de que algo importante está se reorganizando no fundo da realidade coletiva. Se você já sentiu algo assim, saiba que isso não significa que há algo errado com você. Na verdade, muitas vezes essa sensibilidade surge exatamente em pessoas que conseguem perceber que estão vivendo um momento raro da história. Um momento em que o velho mundo ainda não terminou completamente, e o novo mundo ainda não nasceu por inteiro. Respire fundo novamente. Observe o tempo em que você está vivo. Nem todas as gerações atravessam portais históricos, mas algumas atravessam. E quem percebe esse momento se torna mais do que apenas um espectador dos acontecimentos. Se torna uma testemunha consciente da travessia. Se você chegou até o final deste encontro, talvez já tenha percebido que este não foi apenas um vídeo sobre astrologia. Foi um convite para observar o tempo de uma maneira diferente. Não apenas como uma sequência de acontecimentos que aparecem nas notícias do dia, mas como um grande ciclo coletivo que a humanidade atravessa de tempos em tempos. Agora, imagine olhar para este momento da história alguns anos no futuro. Imagine lembrar deste período e perceber que você estava aqui exatamente quando certos movimentos começaram a se formar. Quando estruturas antigas começaram a revelar suas fissuras. Quando novas ideias começaram a surgir, ainda frágeis, ainda em disputa, ainda tentando encontrar espaço no mundo. Esse é o tipo de momento que muitas vezes só é reconhecido plenamente depois que já passou. Mas alguns percebem enquanto ele acontece. Alguns sentem que o mundo entrou em uma zona de travessia, um portal histórico onde o passado ainda está presente, mas o futuro já começa a respirar através das mudanças que vemos surgir. Respire fundo por um instante. Sinta o tempo em que você está vivo. Nem tudo o que está acontecendo agora é simples de compreender. Conflitos, tensões e incertezas fazem parte desses períodos de transição. Mas, muitas vezes, eles também revelam que algo antigo está sendo transformado para que algo novo possa nascer. E talvez a pergunta mais importante neste momento não seja apenas o que está acontecendo no mundo, mas quem você escolhe ser enquanto esse portal se abre diante da humanidade. O que do velho mundo você sente que já não faz mais sentido carregar? Que tipo de consciência o novo tempo parece pedir das pessoas? Se sentir que este momento marcou algo dentro de você, deixe uma única palavra nos comentários. Não como um comentário comum, mas como um selo silencioso de presença neste momento histórico. A palavra é travessia. Uma forma simples de reconhecer que você esteve aqui, consciente, enquanto a humanidade atravessa um desses raros portais do tempo. E se acompanhar reflexões como esta fizer sentido para a sua jornada, você pode se inscrever no canal para continuar caminhando por essas travessias com a gente. Que este tempo traga clareza para os seus passos, coragem para atravessar o desconhecido e serenidade para reconhecer que toda grande mudança começa exatamente assim, silenciosamente, enquanto um novo mundo começa a nascer.